Como montar um portfólio eficiente? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco mais. Bom, acho que de primeiro momento, quando a gente vai pensar num portfólio de fundos imobiliários, a gente tem que entender um pouco mais sobre o próprio IFIX, que é o índice ao qual a gente vai ter a mensuração e a média dos melhores fundos imobiliários dentro de todas as categorias. Então é bem importante ter o IFIX como parâmetro para que dessa forma a gente consiga, então, ali montar o portfólio. Vamos lá, então, o que é o IFIX? O IFIX, então, ele é composto por 5 setores principais, que são eles: os ativos financeiros, os fundos de papéis, os fundos logísticos, industriais, etc., os fundos de shopping, os fundos de fundos e os fundos de laje corporativa. São 5 macros setores aos quais o IFIX é composto. Mas, antes de eu avançar, para você entender um pouquinho mais, eu quero trazer como que esse IFIX é a composição. Então, assim, só para você ter uma ideia, 40% do IFIX é para fundos de ativos financeiros, os fundos de recebíveis. Os fundos de logística, setor industrial e varejo são 20% do IFIX. Os fundos de escritórios e fundos de fundos ficam com 15% cada um. E os fundos de shopping ficam ali com aproximadamente entre 12% e 15%, depende de cada momento, tá? Então, dessa forma, nós temos aqui essa distribuição em relação ao IFIX, tanto por setor quanto por percentual que ele é formado. Agora vamos dar uma olhadinha para você ter uma ideia de como vem sendo o resultado de cada um desses setores nos últimos 5 anos. Então estou contando também aqui a pandemia. Quando a gente vai nesse primeiro quadrante aqui, a gente vai enxergar que o IFIX entregou 3,72 até o final de março de 2025. Então parece um resultado muito baixo, muito inexpressivo, para quem está buscando uma renda e principalmente dentro de renda variável. Quando nós olhamos aqui, então, essa média do setor, nós vamos ver aqui que os fundos de escritórios, né, os lajes corporativas, os fundos de fundos e também os shopping centers vêm acumulando uma baixa muito expressiva que puxa, de maneira geral, ali os ativos. Então a gente vê que nessa média toda, os fundos que tiveram envolvimento direto com a pandemia sofreram muito, né? São os shopping centers, devido aos fechamentos, até agora não conseguiram recuperar 100%, lajes corporativas, fundos de fundos também perderam muito valor patrimonial, então isso fez com que eles perdessem ali os seus valores e automaticamente puxasse o IFIX para baixo. Quando a gente olha para uma outra perspectiva, a gente vai para o setor de logística e vai para o setor de ativo financeiro, a gente vê que eles estão acima do IFIX. Então, hoje, o setor de logística está com 20% de rentabilidade nos últimos 5 anos, ainda é baixo, e os ativos financeiros, os fundos de papéis, 43%, aí sim um pouco mais representativo. Mas, mesmo muita gente alocando em ativos financeiros, ainda perdeu patrimônio, e muito disso foi porque fez uma sobrealocação ou mesmo alocou em fundos aos quais a credibilidade não contribuiu de maneira positiva ao longo do período, ou mesmo ativos que deram problema e penalizaram o fundo. E aí pode chegar aquela pergunta: Jefferson, como é que eu faço para montar uma carteira então que bata esses valores, que consiga ter uma rentabilidade acima do CDI? Antes de qualquer ponto, eu pedir para você ter uma conversa junto comigo, tem aqui no QR Code, e também vou deixar o link aqui na descrição com o meu telefone para justamente a gente conversar um pouco mais sobre como anda a sua carteira. Eu quero te atender e quero ter um pouco mais de compreensão de como está seu portfólio nesse momento, tá bom? Acho que é um ponto bem importante, dessa forma a gente consegue ter mais aproximação e também ter um portfólio mais resiliente. Bom, voltando aqui então para essa característica do perfil e do portfólio de ativos, a gente vai ter que enxergar o seguinte: como que a gente faz para montar um portfólio mais resiliente? Primeiro, ter bons ativos dentro do portfólio. Então acho que isso faz com que a gente consiga ter um portfólio perene, um portfólio seguro e que nos momentos de estresse a gente consiga ter uma rentabilidade mais segura, a gente não consiga ter aquela dilapidação de maneira rápida ali do portfólio. Então, quando a gente olha para esse ano, por exemplo, 2025, a gente vê ali que o shopping center, até o momento, né, até março de 2025, avançou 8%, o IFIX avançou 6,28%, setor financeiro 5,8%, logística 4,7%, escritório 4,7% e fundos de fundos 4,3%. E o ponto que eu quero chegar com vocês é exatamente isso aqui. Eu vou apresentar 2 carteiras que eu utilizo como padrão aqui dentro do escritório, só para você ter uma ideia de como que é essa alocação. Bom,
Essa carteira primeira aqui, você vai ver que o dividendo dela anual está girando ali na casa de 10,44. Você pode se perguntar, mas Jefferson, é bem abaixo do CDI atual. Sim, é abaixo do CDI atual. Vai entregar 0,87 mês, já isento de imposto, então se a gente adicionasse o imposto, ficaria muito próximo ali ao CDI. Só que eu acho que um ponto importante é essa carteira ela vai ser mais conservadora, então ela resiste mais a um momento de estresse, as volatilidades de maneira geral. E olha como é que está a distribuição nesse intuito todo. A gente vai ver que recebível é 50%, shopping 25% e logística 25%. A gente percebe que o recebível entrega ali 11%, o shopping entrega 10,75% de dividendo, enquanto que o setor de logística entrega um dividendo mais baixo. Tudo isso para conseguir com que o portfólio, somados proventos e mais a cotação, esse portfólio conseguiu entregar um resultado acima do CDI nesse período que eu mencionei, ali de 3 anos, 5 anos. Então, acho que isso é bem importante. Como que a gente faz para ter um portfólio mais resistente no momento de crise e que suba no momento de alta? Então, acho que esse é fundamental para que você consiga. Você está abrindo mão de um dividendo para ter mais estabilidade na cota, e isso traz muito resultado. Mas agora, se você falar assim, não, eu quero minha renda, quero ter algo mais distribuído, então o que acontece? Esse é um portfólio mais arrojado. Então, só para vocês terem uma ideia, o portfólio, quando eu falo arrojado, é 14,8%. Então, muita gente vai querer 16%, 17%. Legal, tudo bem. Só que o nível de arrojado que está trazendo esse portfólio vai fazer com que o risco também se eleve muito. Então, provavelmente, essa pessoa que tomou esse risco mais elevado teve queda patrimonial, então está perdendo patrimônio, está muito ruim nesse momento. Então, quando a gente olha esse 14,82%, aqui em juros simples, né, 1,24 mês. Então entrega ali 1,24, isso já livre de imposto. Se tivesse com imposto, iria para 1,4, ali o 14,82 iria para 17%. Uma rentabilidade muito expressiva, é uma carteira mais arrojada. Já nesse cenário, então, o que tem de alocação ali? Logística entregando 15% de dividendo, mas é 10% do portfólio. Então, aqui é um outro fundo, são outros fundos que eu estou trazendo ali para a carteira. Ele vai entregar um resultado maior, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma volatilidade maior também ali no portfólio. Olhando para o setor de desenvolvimento, né? Aqui eu divido um pouquinho mais em microsetores. Então a gente vai ver aqui 20% do portfólio, entregando 14,15%, recebíveis entregando 15%, é 60% do portfólio, e lajes corporativas, 14,8%, com 10% do portfólio. Então, dessa forma, qual que é a ideia? Nessa primeira carteira que eu mostrei para vocês é uma carteira mais conservadora e essa segunda é uma carteira mais arrojada. Não existe o certo e não existe o errado, tá bom, pessoal? O que acontece é o seguinte, os juros estão elevados, quando aquela primeira carteira é apresentada, ela tem um resultado mais eficiente, porque ela entrega menos provento e a cota resiste mais. Já na segunda carteira, tem uma volatilidade maior, isso faz com que no momento de alta suba mais, no momento de queda desça mais. Então, somado a isso, vai ter um provento mais preponderante. Se nós tivéssemos agora, nesse momento, um juros em queda, um juros caindo ali para 8%, muito provavelmente a segunda carteira teria entregue um resultado melhor do que a primeira. Mas, como o cenário está mais adverso, o resultado da primeira entrega um resultado mais robusto. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e quiser ter acesso a essas carteiras, venha falar comigo, tá na descrição, tá também no QR Code que eu deixei lá atrás. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você vai estar sempre recebendo vídeos na sua tela. Beleza? Um grande abraço, valeu!